Olá, pessoal! E hoje nós vamos montar a arte da caixa cenário aqui no Canva. Para quem não me conhece, eu sou Grace Medeiros e esse é o Personalizado para Todos. E hoje nós vamos montar essa arte aqui no Canva e depois a gente vai recortar e vai colar essa caixinha, tá? Montar ela para vocês verem os mínimos detalhes. Lembrando que essa arte que eu estou montando, o molde dessa arte, ele é do meu pacote de moldes, tá? Se você tiver interesse em adquirir, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E esses moldes, eles têm os diferenciais, para quem não assistiu o vídeo anterior. Eu vou mostrar alguns desses diferenciais aqui nesse vídeo também. Então vamos para a montagem da arte dessa caixinha. Aqui o molde já está aberto no Canva, certo? Ele normalmente vem assim, bloqueado. E para utilizar ele, a gente vai precisar desbloquear. Então vamos aqui em desbloquear. E aqui, ó, você pode ver que ele já te deu algumas opções que já é um diferencial desse molde, que são as cores das linhas desse molde. Por exemplo, aqui a linha preta são as linhas de vinco. Então, se você clicar aqui no preto, você consegue mudar a cor da linha de vinco. Então, você pode mudar para qualquer outra cor. Tá vendo? A vermelha é a linha em volta, que é a linha de corte. Também você consegue fazer a alteração da cor dessa linha para a cor que você quiser. E o branco é o fundo do molde, então você também consegue alterar as cores aqui. Então eu vou deixar como ele veio mesmo a princípio e vou montar a arte e normalmente no final da arte a gente faz essa alteração das cores das linhas para ficar conforme a arte que a gente criou. Eu vou vir aqui upload, pois eu já fiz o upload de alguma das imagens que a gente vai utilizar. O tema que eu vou utilizar hoje é o tema Circo Aquarela. E esses arquivos que estão aqui não foram criados por mim. Eles são de um kit digital e eu vou deixar o link aqui de onde eu adquiri esse kit digital e quem tiver interesse pode comprar nesse link. Eu não estou sendo patrocinada, na verdade eu só estou deixando porque eu sei que vocês gostam, às vezes querem aquele kit digital e aí vocês terem acesso para fazer a compra desse kit digital. Então, eu vou começar aqui com o fundo. Assim, antes de começar, esse molde aqui, a gente vai vir em posição e vai colocar ele aqui para baixo e a gente pode bloquear ele de novo para ele não sair do lugar. Agora sim, a gente vai começar a montar. Então, em upload, eu vou vir aqui, vou pegar um fundo, eu vou usar esse fundo aqui e aí esse fundo eu vou botar em uma das molduras aqui. Vou usar nessa daqui. E também quero usar nas outras molduras. Então, eu já vou pegar esse daqui e vou copiar a formatação para eu jogar nas outras. Se você reparar, esse daqui, ele ficou com as bolinhas um pouco maior do que as outras. Então, eu vou dar 2 cliques e vou diminuir um pouco essas bolinhas. Diminuir um pouco esse fundo para poder ficar mais ou menos no mesmo tamanho dos outros. Para não ficar muito desproporcional. Pronto. Para mim assim tá bom. Aqui na tampa, não, eu vou botar uma cor rosa. Então, é só clicar aqui na minha moldura. Vou vir aqui e vou clicar no rosa. Esse rosa tá bom. E aqui embaixo também. Então, assim, se você não quiser botar um plano de fundo, você pode botar também uma cor, não tem problema nenhum. Agora, eu vou começar a fazer a arte aqui. Eu primeiro vou colocar o número 2 aqui, que vai ser a idade. Esse número 2, eu vou colocar ele numa fonte que não tem aqui no Canva, tá? E eu adicionei essa fonte aqui no Canva para poder utilizá-la. Se você quiser adicionar alguma fonte no Canva, você consegue adicionar se você tiver o Canva Pro, o Canva pago, tá? É só você vir aqui embaixo, ó, faça o upload de uma fonte, e aí ele vai perguntar onde está a fonte, e você vai colocar, selecionar a fonte e vai colocar para abrir. É só isso. Aqui eu já botei a fonte, que é essa fonte aqui, é a Carnivale. Então eu vou aumentar aqui e vou botar numa cor de rosa. Bom, aqui do lado eu vou botar uns balões. Veja que quando eu movimento o balão, o que está acontecendo? Ele está querendo entrar para minha moldura, onde está meu fundo. Se isso acontecer, o que você tem que fazer? Você vem na moldura, clica nela e clica para bloquear. Não pode estar com esse ícone aqui, que vai continuar entrando para a moldura. Você vem e clica em cima de novo. Aí virou um cadeadinho, aí sim, você pode movimentar e ele não vai entrar para a moldura, tá? Então, toda vez que você for botar um personagem, uma imagem, você sempre faça isso. Sempre bloqueie a moldura para que não a outra sobreposição que você for colocar não fique querendo entrar dentro dessa moldura. Aqui eu vou desbloquear rapidinho, que eu vou diminuir a opacidade de todos eles. E vou bloquear de novo. Agora eu vou botar um detalhe aqui nessa caixa com um elemento, um retângulo. Eu vou botar um tracejado nele aqui. E vou tirar a cor de fundo.
Pronto. E vou diminuir a opacidade também. Agora eu vou duplicar e vou botar do outro lado também. Aqui, essa vai ser a parte de trás. Se quiser, eu posso botar um agradecimento aqui, uma imagem. Bom, a fonte que eu usei aqui foi essa daqui, Vintage Goods. Ela não é Pro, tá? Então vocês podem utilizar no gratuito também. Então, aqui tá praticamente montada a arte da minha caixinha. Agora a gente tem que montar a arte do cenário. Para a gente montar a arte do cenário, existe uma segunda página, que é essa daqui, tá? Essa parte aqui, ela vai ficar no fundo, tá? E essa parte aqui realmente vai ser o cenário. Essa parte aqui que vai ficar no fundo, eu vou colocar com o mesmo fundo que eu botei aqui, tá? Para dar continuidade. E vocês vão entendendo agora que a gente for montar a caixinha no final do vídeo. Então aqui eu vou desbloquear, eu vou vir aqui em posição e vou botar para cá. E aqui, eu vou vir aqui, vou copiar essa formatação aqui e vou jogar aqui. Pronto, eu vou fazer só isso. Posso voltar com o meu mouse para cá e bloquear novamente. Aqui eu já vou usar um outro fundo, porque esse é o que realmente vai aparecer. Então, vou vir aqui para desbloquear de novo, essa camada. Vou vir nessa camada aqui e vou pegar aqui um fundo que eu vou utilizar. Eu vou utilizar esse fundo aqui. E agora também eu vou botar os personagens que eu vou usar. Eu vou usar esse personagem aqui e vou usar também o coelho. Então, deixa eu bloquear aqui para não ficar me atrapalhando. Então, esse personagem aqui, eu vou botar... Essa altura aqui tem 10 centímetros. Esse personagem aqui, eu vou botar ele uns 8 a 9 centímetros. Você consegue alterar o tamanho do personagem por aqui se ele não tiver sobra na imagem. Por exemplo, aqui tá vendo? Tá cortadinho em volta. Então, aqui eu venho bloqueio para poder aumentar e diminuir proporcionalmente e boto aqui o tamanho que eu quero. Ó, 8 centímetros. Comparado com o meu fundo, acho que 8 centímetros tá bom, porque aqui eu também vou colocar o nome. Esse daqui, vou colocar com uns 4 centímetros. 4 centímetros também ficou bom. Então, esses vão ser meus personagens que vão ficar em cima da minha caixinha. Agora eu vou acrescentar um nome aqui. Então, eu vou vir aqui, vou adicionar aqui e vou botar um nome. Vou usar a mesma fonte que eu usei no 2. Aqui eu vou botar um efeito curvo. Então, eu vou vir em efeito, curvar e vou ajustar aqui. É basicamente isso que eu vou fazer. Porque esses personagens aqui, eles vão ficar em cima da tampa da caixinha e eles vão ser em camadinhas. Então, eu só preciso saber a proporção deles com relação ao meu fundo. Para mim, está numa proporção muito boa, então eu vou deixar como está. Bom, praticamente a arte já está finalizada e eu vou salvar essa arte para poder imprimir e cortar. Se eu quisesse fazer esse corte na tesoura e fosse fazer várias caixinhas, no meu molde eu também dou a opção de você fazer vários numa folha só. Tipo, a caixinha mesmo não dá para fazer mais de um numa folha, mas a parte do cenário tem como. Então vamos supor que eu fosse fazer mais de uma caixinha, eu pegaria esse molde aqui, viria aqui, eu ia duplicar ele e arrastar ele lá para baixo, para cá. E ia preencher aqui todos esses daqui e ia botar para imprimir numa folha só. E a mesma coisa eu ia fazer com essa parte aqui, tá? Mas não é o caso, a gente vai montar só uma caixinha mesmo para a gente poder ver como é que vai ficar e vocês verem como é a montagem dessa caixinha. Então, para imprimir, a gente tem duas opções. Se você vai imprimir e cortar na tesoura, você vai vir aqui nesse molde, vai desbloquear ele e vai substituir as cores das linhas para a cor de linha que fique, não fique tão visível, né? Na hora de você cortar e fique bem bonitinho. Então, você pode vir aqui, por exemplo, a linha vermelha, eu colocaria um rosa mais clarinho, que quase não desse para ver muito, era só para eu poder me basear para cortar. A linha preta, eu também colocaria um tom de rosa clarinho, ó, aqui era o preto, tá vendo? Um rosa bem clarinho, para não dar para ver na hora de cortar, na hora de vincar, não ficar aquela marca preta, feia, na hora de vincar que acaba estragando o seu produto, né? Então daria para fazer dessa forma. Também tem uma segunda opção.
Se você não quisesse marca de linha nenhuma, se aqui cada um tivesse com uma cor diferente, desse para você diferenciar o corte e o vinco, você podia simplesmente apagar esse molde, que tá vendo? As molduras dos moldes que eu crio, elas são no formato do molde certinho, tá vendo? Elas não ultrapassam o molde, elas estão cada uma no seu formato certinho, só estão separadas para você poder criar a arte. Então, você tem essas duas opções se você corta na tesoura. Eu vou cortar na máquina de corte. E aí eu vou salvar aqui e vou cortar na máquina de corte. Se você for imprimir, salvar para imprimir, você tem que salvar como PDF, tá? Você tem que vir aqui em compartilhar, baixar, e aí você escolhe, né, se vai salvar com as linhas ou sem as linhas já antes de salvar aqui, e você muda aqui para PDF padrão, esse aqui, tá? Por quê? Porque PDF padrão é a melhor, fica com a melhor resolução daqui do Canva, tá? Então não salva como imagem se você for usar para imprimir. E aqui você marcaria as páginas que você iria imprimir, por exemplo. Eu só usei a da caixa e as do cenário. Então eu marcaria somente essas páginas, essa e essa. E aí daria pronto e iria salvar. Outra coisa que eu não falei. Aqui, como isso aqui meu vai ficar em camadas, vai ficar em cima da caixinha, eu teria que imprimir separadamente, tá? Eu vou fazer 3 camadas daqui. Se eu fosse fazer no corte à mão, eu iria vir aqui, usar essa folha mesmo e faria aqui as 3 camadinhas desse e faria também as 3 camadinhas desse aqui. Eu não vou cortar a mão, então eu não vou fazer dessa forma, vou fazer numa folha separada. E o número 2, eu também faria a mesma coisa, fazer uma cópia dele. O número 2 eu vou imprimir na caixinha e vou colar outro por cima dele, para fazer também um alto relevo. Vou fazer uma camada só, posso fazer 2 camadas. Também usaria o espaço em branco da folha para fazer essas 2 camadas. E também você teria que alterar a cor, por exemplo, desse daqui. Eu alteraria também para rosa. Então, tudo isso você tem que fazer antes de salvar para imprimir. Se você for botar um contorno aqui, eu não vou explicar como é que faz para botar o contorno, tem no vídeo anterior. Se alguém quiser saber como é que eu faço para botar contorno, para ficar mais fácil na hora de recortar, dá uma olhada no vídeo anterior que lá tem eu explicando como é que faz, tá? Então, eu não vou botar contorno aqui porque eu não vou cortar na tesoura, mas tem como você botar um contorno para ficar mais fácil para cortar na tesoura. Agora eu vou fazer da forma que eu tenho que fazer para levar lá para cortar na máquina de corte. Eu vou apagar aqui, vou apagar esses dois, vou apagar esses daqui, porque eu já tenho essas imagens salvas no meu computador, por isso que eu fiz o upload delas, então também não vou levá-las daqui. E eu vou apagar os moldes. Vou apagar esse e esse. Porque para cortar na máquina eu não preciso do molde. E aí sim, vou compartilhar, vou botar para baixar, e aqui eu vou marcar as páginas, que é a 1, a 2, a 3, são só essas 3, e vou botar para baixar em PNG. Aqui eu estou usando o Canva Pro, então se eu quiser eu posso baixar com fundo transparente. Mas se você estiver usando o Canva gratuito e comprar os meus moldes, você não precisa baixar com fundo transparente. Você não vai ter acesso a baixar com fundo transparente no Canva gratuito. Então você vai baixar com o fundo mesmo branco para cortar no Silhouette Studio, tá? Lá no pacote, lá dentro da plataforma, eu tenho um tutorial ensinando como que você faz para baixar aqui direitinho, levar para o estúdio e cortar no estúdio. Eu não vou fazer o passo a passo aqui completo, eu só vou levar para o estúdio e cortar lá. Só isso. Então, o meu já vou botar com fundo transparente para poder me adiantar. E eu vou aumentar aqui para 2. Aumentei aqui para 2 e agora eu vou colocar para baixar. Bom, já estou aqui com o meu arquivo baixado. Ele, quando você baixa várias folhas em PNG, ele vem com o arquivo zipado, que é um arquivo compactado. Então é só clicar com o botão direito e extrair aqui. Bom, eu extraí tudo aqui e agora eu vou simplesmente arrastar lá para o meu Silhouette Studio para cortar lá. O meu molde já está aberto aqui no estúdio. Então, quando você arrasta uma imagem para cá, ele automaticamente ele bota essa linha de corte em volta dela. No meu caso, eu vou tirar, porque senão ele vai cortar 2 vezes. E eu vou centralizar aqui na minha página, que ele vai ficar certinho no meu molde. É só jogar aqui para trás, tá vendo? Aqui está a minha arte e aqui está o meu molde. Então, centralizando na página, fica certinho. Também está com a linha. Vou tirar a linha. Aqui é só juntar os dois, selecionar os dois, vou vir no botão centralizar
vir na arte e colocar para trás. Aqui é a mesma coisa, eu vou tirar a linha, vou selecionar os dois, centralizar e vou botar a minha arte para trás. Agora falta só os personagens, eu vou trazer os personagens para cá agora. Bom, eu já trouxe os personagens para cá. Lembra que eu botei a medida certinha lá no Canva? Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou selecionar meu personagem, vou bloquear e vou botar a medida, que foi 8 centímetros de altura. Então, aqui são 80 milímetros. Meu Silhouette Studio está em milímetros. E o coelho eu tinha botado com 4 centímetros de altura, então vai ser 40 milímetros de altura. Então, só para ver se está tudo certinho. Tá certinho. E aqui eu vou criar de novo esse 2, então eu vou vir aqui. Se eu clicar no Ctrl do meu teclado e segurar, e clicar em cima de alguma cor, ele pega aquela cor e bota no objeto que está selecionado. Eu já vou pegar esse número 2 e vou fundir ele, porque aí ele fica um tamanhozinho bom. Não fica sobrando espaço para um lado e para o outro. E aí eu vou vir aqui e vou ajustar ele para o tamanho desse que está aqui. Essa fonte ela é meio vazada. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui para o lado, nessa daqui que vai ficar atrás. Eu vou clicar com o botão direito, liberar caminho composto, deixar selecionado apenas o que eu quero tirar. Vou vir aqui, vou botar na cor branca, tirar o recorte, que é a linha em volta, e vou selecionar tudo e centralizar. Nesse daqui, eu vou fazer melhor. Em vez de eu botar para cortar nessa linha que está aqui, eu vou botar para cortar esse daqui. Por quê? Porque esse aqui, como tem a parte de dentro vazada, aqui vazado, se eu botar para recortar esse daqui, ele vai cortar esse vazado aqui. Então, vamos inverter o corte. Esse aqui vai ficar sem corte e esse daqui vai ficar com corte. Pronto. Ele vai cortar só em volta, né? Que ele vai fazer só esse corte aqui. Dou Ctrl G para agrupar e aqui eu vou fazer umas 2 camadinhas. Aqui eu tenho que tirar daqui, né? Vou fazer 3 camadas do coelho. E vou fazer 3 da bonequinha também, mas só que não vai dar para botar as 3 aqui, eu vou deixar só uma para aproveitar a folha. Então, feito isso, eu vou vir aqui e vou vir aqui marcar sangramento da impressão. E eu boto 0,8, para mim é o suficiente. Aqui imprimir, eu vou verificar, olha, está mostrando minha folha em pé, então vem aqui em Settings, boto paisagem. Eu vou verificar a sangria. Olha, tá boa, marcando alguns pontinhos brancos, mas não tem problema. Essa bonequinha aqui, eu reparei que ela tá com muito pontinho. E na hora de cortar, isso faz a máquina demorar muito para cortar. Então, se você clicar aqui, tá vendo? Olha quantos pontos ela tem. Você vindo nessa ferramenta aqui, ele dá uma suavizada. Às vezes fica bom, às vezes nem tanto, tá? Aqui para mim já suavizou demais. Eu vou voltar. Antes de eu cortar, eu vou fazer uma camada aqui em volta para fazer uma bordinha, porque essa parte aqui é muito fina. Pode ser que quebre na hora, na hora do recorte. No meu caso, eu sei que não vai quebrar, mas mesmo assim eu prefiro fazer uma bordinha. Então eu vou vir aqui, vou deslocar, vou fazer um deslocamento bem pequenininho, 0,5 milímetros. A parte da boneca vai ficar sem corte. O que vai ter corte vai ser a parte em volta. Aqui, vou liberar caminho composto porque eu quero tirar essa parte aqui. Não tem necessidade de cortar esse pedacinho. O que eu vou fazer? Essa parte aqui em volta, eu vou colocar na cor do cabelo dela. Então, eu vou apertar o Ctrl, vai abrir o conta-gotas, eu vou pegar esse tom de marrom. Achei que ficou muito grotesco, ou então pegar um tom de rosa. Pronto. O rosa ficou bom. Vou agrupar. E o coelho também vou botar uma borda. Deslocar, 0,5. Tiro a borda do coelho. Em volta eu vou botar cinza. Pronto, tá ótimo. Quando você faz isso, essa linha, essa borda em volta que você colocou, ela fica bem suave, tá vendo? O corte fica muito melhor e muito mais rápido. Às vezes eu utilizo essa técnica para poder cortar mais rápido também. Esse daqui, lembra como estava cheio de ponto? Então, ó, a borda em volta, olha como é que tá o ponto. Tá vendo? Bem menos pontos agora. E aí vai cortar muito mais suave e muito mais rápido na máquina de corte. Eu vou imprimir essa folha. Depois que eu imprimir essa folha, eu vou imprimir uma outra folha com o restante. Por exemplo, eu vou agrupar esse daqui para ficar mais fácil. E aqui vai vir mais uma personagem. Então, com uma folha e meia,
menos de uma folha e meia, você consegue montar essa caixinha. Agora, com tudo montado, quando você for cortar depois de imprimir, aqui em enviar, você vai sempre cortar por linha. Por quê? Porque aqui tem duas cores de linha, que é o preto e o vermelho. O vermelho é corte e o preto é vinco. Eu já tenho configurado aqui na minha máquina corte e vinco para a folha de 230 gramas. Então, a sua máquina provavelmente vai ser um corte diferente, porque a minha já está com a lâmina gasta. Mas aqui eu estou usando lâmina 6, força 18, duas passadas. Eu gosto de cortar com duas passadas porque eu acho que fica mais perfeito o corte. Mas se eu fosse cortar, fazer muitos cortes, eu ia usar mais força e uma passada só, para poder ser mais rápido, tá? E a velocidade 4, eu nunca uso velocidade muito alta para poder diminuir o desgaste da minha máquina, né? Para ela durar mais tempo. E no vinco, eu sempre uso a mesma lâmina, a força eu uso 3 e uma passada só. Se a minha lâmina tivesse nova, eu não ia usar a lâmina 6 não, eu ia usar provavelmente a 3 ou a 4, tá? Então você tem que fazer um teste aí antes de você configurar o seu corte. E mais uma coisa, se você não gosta de fazer o vinco como meio corte, como eu faço, porque é muito mais rápido e eu acho que o acabamento fica mais bonito, mas isso é uma questão de gosto de cada um, tá? As linhas pretas aqui são as linhas de vinco, certo? Então, deixa eu só fazer uma cópia aqui. Se você fosse fazer o vinco pontilhado, que é o que a maioria das pessoas gostam de fazer, com os meus moldes você também consegue fazer. Mas para isso você tem que desagrupar aqui, pegaria só aqui o molde, ia desagrupar. E aqui na parte onde está só as linhas pretas, eu ia vir aqui, ia modificar para pontilhado, ia modificar para a mesma cor da outra linha, que é vermelho, que aí ia fazer uma coisa só. Então, você também consegue fazer o corte pontilhado. Eu sempre boto o vinco meio corte, porque eu acho que é mais rápido, gasta menos da máquina, e também porque eu acho que fica o acabamento mais bonito. Mas, lógico, isso é uma questão de gosto de cada um faz da forma que achar melhor, tá? Eu vou apagar esse daqui, porque eu vou fazer meio corte. Então, meio corte é aquela configuração que eu passei. Então, eu vou imprimir, vou cortar aqui para voltar e a gente poder montar essa caixinha. Bom, pessoal, voltei aqui rapidinho antes da gente começar a montar a caixinha, porque eu fiz um erro aqui. Essa parte aqui não é a parte de trás, é uma lateral. Então, a parte de trás é essa daqui, tá? Então, só corrigindo a arte, essa daqui é a parte de trás da caixinha e essa daqui é a parte da frente. Então, só tô corrigindo aqui a arte, tá? Para depois não deixar nenhuma dúvida. Aí eu vou salvar aqui de novo, vou cortar para a gente poder montar essa caixinha. Bom, pessoal, já estamos aqui com a nossa caixinha cortada, tá? E vincada. Ela tá com vinco já, tá vendo? Quando você faz o vinco meio corte, você nem vê aqueles pontilhados. Eu acho que o acabamento fica mais bonito. Então, eu prefiro, assim, esse vinco meio corte. Então, eu vou dobrar ela aqui, pra gente poder colar, né? E montar essa caixinha juntos, tá bom? Eu vou colar aqui na lateral da caixinha. Ó, caixinha colada aqui. O fundo fácil de montar. E aqui, gente, ó, essa é a parte de trás da caixinha. E essa daqui é a parte da frente, ela vai ficar assim, certo? Só que aqui a gente tem que colar a parte da base do nosso cenário, que é essa parte aqui. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai colar ela aqui, só que não desse jeito, a gente vai colar assim. Porque aí ela vai dar continuidade ao restante da nossa caixinha, entendeu? Pra ficar um acabamento bem bonitinho. Então, vou passar cola aqui. E vou colar bem retinho, rentinho aqui a parte de baixo. Tá vendo? Ó. E aí, aqui, ó, ela vai fechar assim. Aí, como ficou o acabamento? Tá vendo? Com a mesma cor, por isso que eu botei a mesma estampa. E agora, vamos montar a parte do cenário. Pra montar a parte do cenário, a gente vai precisar usar a fita banana. Então, eu vou colocar a fita banana aqui e já volto. Bom, pessoal, eu já colei aqui as camadinhas, tá? Eu usei a fita banana da Mimo, tá? Que é uma fita banana que eu gosto muito. As camadinhas foram 3 camadinhas, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui o corte pra vocês, ó. Como ficou bem certinho. Eu fiz aquela linha bem fina em volta, tá vendo? Quase não dá pra ver muito. Aqui no coelhinho também.
Então, aqui já tá colado para adiantar o vídeo, tá? Então, essa parte aqui eu vou colar na frente da minha caixinha. Tá vendo? Pra dar esse relevo aqui, fazer um efeitozinho bonitinho. E essa parte aqui é que a gente vai colar aqui, tá? Vai ser a parte do fundo do cenário. Então, aqui eu tenho duas opções. Eu posso só simplesmente colar aqui com a fita banana, ou eu posso também passar um pouco de cola quente aqui embaixo, ou aqui, e colar para poder ficar mais firme, tá? Eu vou passar um pouquinho de cola quente e vou colar aqui a minha parte do cenário. Pronto, ó, ficou bem firme. Aí, essa questão aqui dos personagens que vão compor o cenário, a gente vai... Eu fiz 3 camadas porque fica mais fácil de você passar cola quente com 3 camadas. Com 2 camadas dá pra fazer também, mas fica melhor com 3 camadas. Então, a gente vai passar cola quente aqui embaixo e vai colar aqui em cima da caixinha. Eu só vou ver a posição. Vou colar assim. Então, eu vou passar cola quente aqui. E tem que ficar segurando até colar bem, tá? Pra depois não soltar. A caixinha praticamente tá pronta. Eu vou dar só mais um acabamento aqui. Eu vou colar esses pomponzinhos aqui em cima, só pra dar um acabamento mais bonitinho. Prontinho. Essa caixinha, ó, tá super prontinha pra você mandar pro seu cliente, ou pra você usar na sua festa. E aí, gostou? Então deixa seu like, se inscreve aqui no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo.